Bom, primeiramente, boa noite a todos. Como vocês estão? Passaram aí a semana bem? E nós vamos para a nossa última aula sobre esse construto, sobre a memória. E a última aula, né, da semana. Vamos lá. Como já foi dito, né, hoje a gente encerra esse construto, né, da memória e suas operações. Na aula que vem, a gente inicia outro ciclo, né, de outra função elementar, né, importante também para a gente entender, né, sobre esses processos iniciais, né, para a gente poder aí estar entendendo, né, alguns conceitos importantes para a gente começar a entender a parte do diagnóstico, né, de alguns transtornos, né, e sintomas, né, de algumas patologias. E a nossa próxima capítulo, né, de aula que a gente vai. Nossa próxima função executiva, né, seria lá a afetividade e suas alterações. Né, alguns conceitos, né, que são importantes para a gente estar entendendo aí dentro dessa função executiva, certo? A gente já conversou bastante, né, sobre a memória, né, sobre algumas definições básicas, né, algumas definições de alguns tipos, né, também de memória, né, a gente já também já questionou, né, já conversou sobre esse tipo de memória, aquela provocação que a gente fez no início da aula, onde a gente já entende, né, que a memória é um construto, né, que depende de outras funções elementares para funcionar, né, de forma efetiva, né? Então a memória ela não é um construto sozinho, né? Ela não funciona sozinha, depende de outras funções elementares para funcionar. Por isso que não existe, né, aquela é, memória blindada ou a memória perfeita, assim, que nunca falha, né? Então tem outras funções, né, que estão comprometidas aí para a memória em si, né, não funcionar. Então, é, exige, né, de outras funções para ter aí a memória no nível aceitável, digamos assim, né, no nível dito aí normal, certo? Hoje a gente encerra, né, a gente começa falando de algumas alterações lá do reconhecimento, algumas alterações não propriamente dita da memória, mas alguns conceitos, né, algumas alterações, né, que interferem no processo da memória, né. E a gente finaliza, né, esse construto, começa na outro que foi falado para vocês, certo? Mas espero que tenha aí goste desse finalzinho de aula, né, tenha aí um excelente aproveitamento dessa função elementar, né, e no mais, para quem não me conhece, né, meu nome é Matheus, sou psicólogo, eu gravo esses vídeos aí no intuito de mostrar a minha profissão para vocês, né, mostrar como a psicologia ela trabalha, né, de como a, a psicoterapia, né, dentro eh, da, da linha teórica da terapia cognitivo-comportamental funciona, né, de como a TCC, né, que é a abreviação da terapia cognitivo-comportamental, para quem não sabe, consegue interpretar, né, alguns fenômenos, né, da vida, né, dos sujeitos, onde a gente analisa, né, e ajuda os pacientes a modificarem seus comportamentos, chamados comportamentos disfuncionais.
certo? A gente já viu, para quem não assistiu, tá assistindo agora o primeiro vídeo, a gente já conversou bastante, né, sobre parte teórica da terapia cognitiva comportamental. Eu sugiro aí que vocês assistam, né, antes de a gente começar a parte prática, né, que a gente vai depois de alguns aspectos importantes, né, da psicopatologia, né, onde a gente já está conversando algumas funções executivas, funções alimentares, né, então após essas funções alimentares a gente vai conversar alguns capítulos importantes de uns capítulos, né, para entender tanto de como a gente faz uma anamnese, né, uma avaliação psicológica, como a gente faz como a gente consegue estar diagnosticando, né, alguns transtornos, né, por que o diagnóstico, para que o diagnóstico dentro da psicologia, né, é um pouquinho diferente da medicina em si, né, a gente vai estar trabalhando essa diferenciação, né, do porquê um psicólogo precisa estar sabendo diagnóstico, né, estar sabendo de um simples diagnóstico, né, para começar a planejar a psicoterapia, no caso, né, que é o papel do psicólogo, né, dentro aí da saúde mental, é a psicoterapia, né, do porquê a gente precisa estar sabendo do diagnóstico para a gente entrar aí na terapia, certo? E aí a gente começa, após esses aspectos, tanto da funções elementares, tanto desse diagnóstico, dessa anamnese, a gente começa a parte prática da terapia cognitivo comportamental, onde a gente vai trazer, né, eu vou trazer alguns transtornos, e a gente vai começar a trabalhar dentro da terapia cognitivo comportamental, né, onde a gente pode estar ajudando os sujeitos, né, a superar as diversidades cometidas aí pelos transtornos, certo? Mas, sem mais delongas, aí inicia a nossa última aula após a nossa vinheta. Pois bem, como dito nessa introdução dessa aula, nossa primeira subtópico, né, nosso primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje seria lá as alterações do reconhecimento. O que isso quer dizer? Quando a gente fala alterações do reconhecimento, as alterações do reconhecimento dividem-se em dois grandes grupos, certo? As diferentes formas de agnosias, a gente vai estar trabalhando ainda nessa aula que é a agnosia, a gente vai estar simplificando para vocês, né? Fique tranquilo, de origem essencialmente, né, cerebral, e as alterações de reconhecimento psicopatológicas, mais frequentes e associadas aos transtornos mentais, tem uma base orgânica definida. Certo? Dito isso, a gente começa falando propriamente dita das agnosias. O que é as agnosias? As agnosias são fenômenos relativamente raros, né, definidos como déficit de reconhecimento de estímulo sensorial de objetos e fenômenos que não podem ser explicados por um déficit sensorial alimentar, né, por distúrbios de linguagem, da atenção, ou por perdas cognitivas globais. Certo? As agnosias são sempre, né, de modalidades sensoriais específicas, nas quais o indivíduo perde a capacidade de reconhecimento de objetos, de faces, de sons, né, entre outros, por determinada via sensorial. Seria a visão, a audição ou o tato, mas pode reconhecer os objetos por outra via sensorial. As agnosias mais importantes são as visuais e as auditivas. Um longo e antigo debate científico entre os neuropsicólogos visa, né, determinar se as agnosias são fundamentalmente alterações neuropsicológicas da percepção ou da memória. Né? Uma vez que são transtornos de reconhecimento, elas podem ser descritas como transtorno do acoplamento da percepção da memória. Os principais tipos de agnosias são, primeiro, as agnosias visuais, que são aquelas nas quais o paciente não consegue mais reconhecer pela visão
determinados objetos, como faces, cores, né, entre outros. Enxergá-los pode descrevê-los, mas não sabe o que realmente são. Então, ele enxerga, né, consegue descrever, mas não sabe, né, o que é, a denominação do que é esse objeto, né, essa estímulo, digamos assim. Se puder tocá-los, palpá-los ou cheirá-los, outra via sensorial, então poderá reconhecê-los. A representação dos objetos nas áreas visuais associados associativos occipitais e occipitotemporais, ela é danificada por um tumor, lesão vascular, né, entre outros motivos. Frequentemente em associação aí com a agnosia visual, há alterações, né, do campo visual, né, sobretudo superior. Dentro da agnosia visual, a gente tem a prosopagnosia, que é um tipo, né, de agnosia visual, né, no qual o reconhecimento de faces humanas será prejudicado ou abolido. Atualmente, o conceito de prosopagnosia inclui também a incapacidade de reconhecer membros específicos de determinada classe semântica, né, ou grupos de objetos, como o real de um especialista amante de aves. E após a lesão cerebral, não mais reconhecia e diferenciava diversas distintas aves entre o conjunto, né, habilidade que antes da prosopagnosia ele denominava perfeitamente. Lesões que produzem prosopagnosia são geralmente bilaterais, né, e envolve áreas mediais das regiões occipitotemporais, inclusive, né, áreas fusiforme. Outro tipo de agnosia são as agnosias para cores, né, que se caracteriza pela incapacidade do indivíduo de dizer o nome da cor quando lhe é mostrado, ou de apontar, né, para a cor certa quando se lhe diz o nome dela. Entretanto, ele consegue ter desempenho normal em testes não verbais de percepção de cores. A acromatopsia central é a perda da capacidade de ver cores. Ocorre por lesões na parte inferior ventromedial dos lobos occipitais, incluindo os gírios fusiforme e lingual. O próximo tipo de agnosia que a gente vai estar trazendo para vocês é a agnosia auditiva. Ela é a incapacidade de reconhecer sons, sem haver déficits auditivos, né? Sejam não linguísticos, né? Linguísticos, agnosia auditiva seletiva, sejam linguísticos, né? Que é a agnosia verbal. Os principais tipos de agnosias auditivas são a agnosia verbal, ou surdez verbal pura, e a cegueira verbal pura. Quando a gente fala da agnosia verbal, a gente que ela ocorre, né, dentro dessa agnosia verbal. Ela vai ocorrer mais frequentemente, né, com a lesão da área auditiva primária e bilateral, e o giro de Esch. O paciente pode falar, ler e escrever correta e fluentemente. Entretanto, ele não entende as palavras faladas, que ouve apenas as reconhece como ruídos. Já na cegueira verbal pura, na qual o indivíduo fala, escreve e entende palavras faladas normalmente, porém não pode ler de forma compreensível um texto. Alexia agnóstica, sem disgrafia, em geral acompanhada de inabilidade de nomear cores, apesar, né, de percebê-las corretamente. E a amusia, né, sensorial é uma forma também de agnosia auditiva relativamente frequente, na qual a pessoa nasce sem a capacidade de reconhecer e usufruir a audição de sons musicais, diferenciar notas, melodias, harmonias, ritmo, né, ou a perde por uma lesões posteriores. As amusias, né, se definem, né, em congênita, né, que é de 2 a 4% das pessoas, e adquirida, né, de 35% a 69% nos acidentes vasculares
de artéria cerebral média. As áreas cerebrais disfuncionais, na amusia, estão localizadas principalmente no hemisfério direito, envolve aí estruturas como os giros temporais inferior, médio e superior, os giros frontais e occipitais médios na ínsula, a amígdala, o hipocampo, o núcleo caudado e o putamen, que são as regiões aí cerebrais que estão disfuncionais, né, que estão sem suas funções corretas, digamos assim, na amusia. Agora a gente fala um pouquinho, né, de outras alterações orgânicas, né, do reconhecimento, que seria, né, a anosognosia, que é a incapacidade do indivíduo em reconhecer um déficit ou uma doença que o acomete. Tipicamente, né, o paciente não reconhece, por exemplo, que tem uma parte esquerda do corpo paralisada, chegando mesmo a não identificar a existência de um membro, né, como uma perna esquerda, por exemplo. Já na simultanagnosia, ela é a incapacidade de reconhecer mais de um objeto ao mesmo tempo. Na gravestesia, né, é o reconhecimento da escrita pelo tato. Escreve-se na mão do paciente letras ou números com um objeto semelhante a uma caneta, mas sem tinta. E pede-se que ele os reconheça com os olhos fechados. O comprometimento da gravestesia é um indicativo de perturbação do reconhecimento por déficit de integração sensório-motor do nível lá cortical, certo? Agora a gente fala, né, de alterações do reconhecimento associadas aí aos transtornos mentais de origem, né, delirante, certo? A gente falou de origem orgânica, né, agora a gente fala de origem delirante. Essas alterações ela incluem os falsos desconhecimentos, os falsos reconhecimentos produzidos por processos delirantes. Esses dois alterações aí, que é de origem delirante. São quadros delirantes muito peculiares que envolvem desconhecimentos, reconhecimentos e falsas identificações. O primeiro que a gente vai até falar, né, os falsos desconhecimentos. Então, dentro desse processo, né, o paciente não reconhece pessoas muito familiares, né, como a mãe, a esposa, o marido, o filho, uma irmã, né, ou próximas, um enteado, um amigo, ao ser visitado pelos pais, outros familiares ou amigos. O indivíduo afirma que não os conhece, diz nunca ter visto, né, anteriormente. Com frequência, os falsos desconhecimentos são fenômenos delirantes associados a quadros psicóticos, né, como esquizofrenia, mania ou depressões psicóticas. O segundo alteração que a gente vai falar, né, são os falsos reconhecimentos, que também ocorrem com uma certa frequência em quadros psicóticos agudos, como por exemplo também na esquizofrenia, na depressão psicótica, na mania e na mania psicótica, né, em que o indivíduo identifica alguém desconhecido previamente como um enfermeiro, uma médica ou um psicólogo da equipe, como se fosse ser conhecido, né, há muito tempo. Por exemplo, diz ao enfermeiro: você é meu avô, ou a médica: você é minha vizinha. Né? O paciente acredita fortemente em tais falsos reconhecimentos. Há falsos reconhecimentos também delirantes, que se inserem em dos tipos de síndromes delirantes de falsa identificação. Delusional, misidentificon síndrome. Tais síndromes são apresentadas a seguir, que é na síndrome de tem várias síndromes, né? Que é a síndrome de Carpagas, síndrome de Carpagas inversos, no duplo subjetivo, na síndrome Fregoli, na síndrome Fregoli inversa, na intermetamorfose, na paramnésia reduplicativa, nessas todas essas síndromes, né? O indivíduo ali tem essa síndrome delirante de falsa identificação, né? Mas com graus aí diferentes, né? Onde a gente vai estar
diferenciando cada síndrome agora. Na síndrome de Capgras, o indivíduo afirma que uma pessoa próxima e familiar que os visitou, dizendo que ser seu pai ou sua mãe é, na verdade, um sósia, né, quase idêntico. Uma falsa cópia. Naquele que afirma ser o pai é um duplo. Um sósia impostor uma falsificação quase perfeita que o substitui e quer que o paciente acredite que trata-se do seu verdadeiro pai. Na síndrome de Capgras inversa, o sujeito acredita que houve transformação radical em si mesmo, que ele próprio é um impostor, e esse impostor passou a habitar seu corpo, não reconhecendo o corpo como seu próprio e verdadeiro. O paciente afirma: esse sujeito aqui é, na verdade, um sósia, uma cópia quase idêntica de mim mesmo. Já na síndrome do duplo subjetivo, é tanto semelhante e mesmo conceitualmente sobreposta na de Capgras inversa, né, síndrome de Capgras inversa. Nesse caso, né, o paciente acredita que outra pessoa se transforma fisicamente a ponto de se tornar-se idêntica a ele, vindo a ser seu próprio eu, um duplo perfeito. Assim, essa psicopatologia é análoga à síndrome de Capgras. Porém, o sósia, nesse caso, é o próprio eu do indivíduo. Na síndrome de Fregoli, é um falso reconhecimento delirante em que o indivíduo identifica falsamente uma pessoa estranha, como se fosse alguém de seu círculo pessoal. Na prática clínica, é frequente observar pacientes psicóticos, né, que identificam um médico, psicólogo ou enfermeiro como uma pessoa de sua família, ou como um velho conhecido, né, quem atribuem o mesmo nome e com quem conversam como se fossem velhos amigos. Por sua vez, na síndrome de Fregoli inversa, né, há uma crença delirante de que houve ou está havendo uma mudança radical da própria aparência física, sem alteração do self psicológico. Né? O corpo e a aparência física do paciente não são mais os mesmos, mas a sua identidade psicológica permanece igual. Na síndrome de intermetamorfose, o indivíduo relata que certa pessoa de seu ciclo familiar, geralmente percebida como perseguidora, e uma terceira estranha, também perseguidora, tem características físicas e psicológicas em comum. O termo paramnésia duplicativa se descreve um grupo de alterações delirantes do reconhecimento, na qual a pessoa tem a certeza subjetiva de que lugares familiares, como a sua própria casa, o hospital em que está internado, pessoas, parte do corpo ou objetos foram duplicados, ou triplicados ou quadriplicados, entre outros. Em relação à duplicação de lugares, o paciente acredita, por exemplo, que o hospital onde está internado fora duplicado e ele foi trazido para lá, para o lugar duplicado. Sente que existem cópias, duas ou mais, de um mesmo lugar. É como se existissem dois mundos paralelos. A paramnésia reduplicativa pode ocorrer associada a outros quadros delirantes, né, de falsos reconhecimentos. A paramnésia reduplicativa pode causar por afecções cerebrais, como a encefalopatia pós-traumática, tumores no terceiro ventrículo, acidentes vasculares, encefalopatias tóxicas ou metabólicas. Também pode ocorrer nas demências, nas esquizofrenia e em outros transtornos psicóticos. Agora a gente fala um pouquinho do valor diagnóstico desses transtornos. De modo geral, os falsos reconhecimentos delirantes e os falsos reconhecimentos delirantes, assim como as demais síndromes delirantes dessa natureza, ocorrem com mais frequência associadas à esquizofrenia, a depressões graves psicóticas e a síndromes psicoorgânicas agudas ou crônicas, né, com sintomas psicóticos, incluindo aí as demências. Entretanto, também podem se manifestar de forma isolada, né, sendo então classificados como um transtorno delirante. As alterações no reconhecimento delirante, né, esses fenômenos apresentados a seguir, não são, de modo geral, associados à psicose e podem estar presentes em condições neurológicas, psicopatológicas em indivíduos fenômenos. Né? Aí tem dois fenômenos que a gente vai trabalhar, né? Fenômenos do já visto e jamais visto. Né?
o déjà vu e o jamais vu. Né? Fenômenos já vistos são também chamados de fenômenos de déjà. O indivíduo, né, tem a nítida impressão de que o que está vendo, ouvindo, né, ou vivenciado no momento já foi visto, já foi experimentado no passado. As experiências do tipo déjà, já visto, já ouvido, já vivido, são mais frequentes em quadros de epilepsia, sobretudo no lobo temporal, né, nas crises espaciais simples. Tem sido proposto que disfunções dos lobos temporais, sobretudo nas áreas parahipocampais, seriam relacionadas à base orgânica desse fenômeno. Pessoas sadias, sonhamos déjà, são também observados, não estando claro seu significado neuropsicológico. Além disso, são observados em pessoas sadias, né, em estado de fadiga importante aí, ou em um estado de ansiedade. Já os fenômenos do jamais visto, mais raramente descreve-se os fenômenos do jamais visto, né, assim como os do jamais ouvido e jamais vivido. Né, eles ocorrem quando o paciente, apesar de já ter passado por determinada experiência, tem forte sensação de que nunca a viu, ouviu, pensou ou viveu. O seu significado ainda não é muito claro. Né? Então, tem aí a pesquisar, né, do porquê dessas sensações. Certo? Assim a gente encerra, né, essa aula, esse construto. Sair meu e-mail, né, fiquem à vontade para mandar dúvidas, né, tirar, trocar ideias, né, trazer sugestões de novos vídeos, né, que estejam curiosos em saber o que quero que eu traga. Né, está aí à disposição, né, para ajudá-lo da melhor forma possível. No mais, espero que tenha gostado dessa aula, né, eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção. Uma excelente final de semana. Um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Fui!